Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Metrópole, momento de discussão, de debate, conversa sobre diferentes temas relacionados ao Instituto Metrópole Digital. Eu sou Felipe Araújo, jornalista da Assessoria de Comunicação do IMD, e neste Papo Metrópole nós vamos abordar o tema reabertura dos laboratórios de informática do IMD. Para quem não sabe, os laboratórios recentemente foram reabertos, eles estiveram fechados durante a pandemia de Covid-19, mas recentemente foram abertos e nós vamos falar sobre esse assunto com o nosso professor Daniel Sabino, diretor de ensino do Instituto Metrópole Digital. Lembrando que toda sexta-feira sai um vídeo novo do Papo Metrópole, então fiquem ligados no nosso YouTube. Olá, professor, seja bem-vindo, muito obrigado por participar do nosso vídeo. Bom, é um prazer estar aqui e estou à disposição para fazer qualquer tipo de esclarecimento. Professor, então, já para a gente começar, eu gostaria de perguntar quais foram as principais motivações que levaram o Instituto Metrópole Digital a reabrir os laboratórios de informática. A motivação ela está no fato de que a gente tem conhecimento de que nem todos os alunos eles têm o devido acesso à infraestrutura para poder acompanhar as atividades de ensino de forma remota. A universidade ela forneceu um auxílio, isso daí eu acredito que ajudou a grande maioria dos alunos, mas como as nossas atividades elas muitas vezes elas são práticas e requerem um computador com acesso à internet, a pessoa em casa poderia não ter ou um computador disponível, muitas famílias têm que dividir uma máquina, ou ela não tem um ambiente adequado para acompanhar a aula, né? Porque, enfim, em casa a gente tem outras pessoas que estão fazendo outra atividade, ou ela não tem o devido acesso à internet. Então, a gente entendeu que se a gente abrisse um laboratório com todos os cuidados, para algumas pessoas aquele ali poderia ser útil e poderia beneficiar o seu estudo para as disciplinas que estão acontecendo de forma remota. Então, é uma medida adicional ao que a universidade já forneceu aos estudantes para que eles tivessem um mínimo de condição de acompanhar essas aulas. Professor, quais são os laboratórios que estão abertos atualmente? A gente tem, no momento, um laboratório, é o laboratório mais próximo à entrada do prédio, justamente para a gente minimizar a circulação dentro do prédio do IMD. A gente decidiu abrir esse laboratório sob demanda, né? Então, a gente tem um laboratório aberto porque a gente entende que, por enquanto, seria suficiente para atender a demanda. Se, ao longo do tempo, essa demanda aumentar ao ponto de um laboratório não conseguir atender, a gente pensa em abrir um outro laboratório. Professor, e como ter acesso a esses laboratórios? Isso daí foi uma das coisas que a gente mais se preocupou no início, né? Porque o acesso ele tem que ser controlado. A gente não poderia simplesmente deixar aberto para o aluno na hora que precisar ir lá acessar, porque a gente poderia acarretar, em uma superlotação, ou dois, de ele não poder utilizar, né, dar uma viagem perdida. Então, a equipe de TI do próprio IMD desenvolveu um aplicativo móvel para celular, se chama Check-in IMD. Ele é utilizado para fazer uma reserva de uma máquina, de uma estação de estudo, nesse caso. E ele vai fazer a reserva de acordo com a data e o horário que ele tiver interesse. Essa reserva para ele vai garantir o acesso ao laboratório, inclusive a pessoa que vai estar responsável vai checar, quando ele chegar lá, né, se aquela reserva foi feita para ele. Quais são as medidas de segurança, né, de prevenção ao Covid-19 que são adotados nesses espaços? A gente tentou fazer o máximo que a gente tinha com as ferramentas, né, que a gente possui. Primeiro de tudo, é óbvio, o uso de máscara o tempo todo, por todas as pessoas. Ao entrar no prédio, a pessoa tem duas partes básicas, né, que é o uso do tapete higienizante lá, que ele vai já limpar os pés. Existe o uso do álcool em gel assim que ele entra, existe um totem lá para ele já ter com um dispenser de álcool para que ele se higienize. Também é feita a medição de temperatura assim que a pessoa entra. Ao entrar no laboratório também existem dispensers de álcool para ele se higienizar caso ele queira. A capacidade do laboratório ela foi reduzida de forma que existe um espaçamento que seguem as normas de biossegurança que a universidade ela já disponibilizou. Então, como eu falei, um laboratório ele tinha uma capacidade para 40 pessoas, agora a gente colocou 12. Esses equipamentos eles são higienizados com frequência, principalmente após a utilização de uma pessoa. A equipe de limpeza está instruída para fazer essa higienização. A gente também limitou o acesso ao prédio, ele fica limitado a
aquele local onde, ou o corredor, né, onde o laboratório se encontra. Então, a gente espera que com isso a gente consiga fazer, pelo menos, adotar essas medidas para que não haja nenhum risco de propagação do vírus. Esses laboratórios, eles vão permanecer abertos no próximo ano? A ideia é que a gente mantenha essa política de abertura desses laboratórios enquanto a universidade estiver funcionando de forma remota, as aulas de forma remota. Então a gente já sabe que 2020.2, né, que vai iniciar em janeiro, ela vai acontecer de forma remota, então a gente vai manter esse laboratório aberto. E a nossa ideia é, se a universidade permanecer por mais tempo, a gente também permaneça com esses laboratórios abertos. Perfeito, professor. Pois muito obrigado pelas informações, por ter participado desse Papo Metrópole. E nós convidamos você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário. E nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais!